7 atividades que tinha. Gabriel Souza. Pro, eu fiz só uma página, porque você sempre aceita na quinta ou na sexta. E aí, como eu tinha uma redação gigante para fazer, eu acabei não... Tá. Então faz... Então, vamos combinar o seguinte, para a gente não perder tempo. Até a Tamires está chegando aqui. Vamos fazer o seguinte. Ninguém mostra hoje, manda para a Tamires amanhã. Amanhã vocês podem me mandar até no finalzinho da tarde, até a noite, tá? Mandar o quê, professora? A tarefa que eu pedi para vocês fazer 7 exercícios. A página 31, página 31, 32 e 33. Na 33 é só um exercício. São 7 exercícios no total. É o livro 3? Circular. É do livro 3. Essa atividade, ela vale 2 pontos. A prova, no total, gente, vale 6 pontos. 2 pontos daquela tarefa passada, mais 2 pontos dessa tarefa. Aí, mandem para a Tamires, tá? Era bom vocês fazerem hoje. Por que era bom vocês fazerem hoje? Porque vocês estarão treinando para a prova. Então, façam hoje essa atividade. Não tem noção tanto que vai ajudar vocês na prova. Vocês vão exercitar. Eu peguei questão, assim, me baseei nessa atividade para fazer algumas questões da prova. Uma questão da prova, pelo menos. Professora, isso daí eu mostrei para a senhora? Hã? Isso daí eu mostrei para a senhora? Não, faz o seguinte, porque para a gente não perder tempo, e amanhã é prova, manda para a Tamires, Tamires manda o nome, as fotos das atividades amanhã, depois passa a aula, tá? Que amanhã é sexta-feira. Professora, meu celular ele estragou, aí não tem como eu mandar para ela. Então amanhã você me mostra. Então, tá bom. Conversinha sua isso aí, moço. É conversa sua. Oi, quem? Gabriel Souza, quem é? Ó, só voltando aqui, vamos lá, continuando a nossa aula, já tirei algumas dúvidas. Na última aula, eu estava falando sobre força. Página 31, 32 e 33. É do exercício 1, Ana Paula, até o exercício 7, tá? Exercício 1 até o exercício 7. Bora lá, dando continuidade, porque nós não podemos perder tempo. Na última aula, eu estava falando das leis de Newton. As leis de Newton vocês entenderam, né? Eu acredito. Gabriel Souza, gente, não tem nenhum Gabriel Souza, não vou admitir, tá? Aí, se tiver alguém que está usando, coloque o nome que realmente é. Outra coisa. O guri aqui me desconcentrou. Só retomando. Então, na última aula, nós falamos da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, segunda lei de Newton, que é força e massa acelerada, e a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Hoje nós vamos ver os tipos de força, tá? Gabriele, sim. Deixa eu compartilhar, estava arrumando lá. Aqui. Deixa eu virar pra cá. Daí, se tiverem dúvida, durante a apresentação, pode ir perguntando, tá? Por favor, eu quero que pergunte, se tiver dúvida mesmo. Porque assim você vai utilizar muito. Os tipos de força. Uma das forças que é mais cobrada, que é mais calculada, é a bendita força-peso.
Força-peso, gente, é a força gravitacional, só que escrita de uma maneira resumida. O que é força gravitacional? O que é força? O que é força-peso? É a força com que... Só admitir, pessoal. É a força com que aquele planeta puxa aquele objeto para o seu centro. Então, se a Sônia der um pulo aqui, gente, o que vai acontecer? Ela vai cair no chão. Se eu jogo o objeto, se eu solto o objeto vai em qual direção? Do chão, do centro da Terra. Porque o que acontece? A Terra está puxando esse objeto para o seu centro. Isso é chamado força-peso ou força gravitacional. Professora, mas eu já estava estudando, eu lembrei de Manu falando que ela já estava estudando de forma antecipada, e eu vi que a fórmula da força-peso é totalmente diferente da força gravitacional. O que a senhora tem a me dizer sobre isso? Já pensando aí nas suas perguntas, tá? Parece que eu estou enxergando o aluno perguntar para mim. Mas aí eu vou te responder da seguinte forma. Deixa eu usar aqui, deixa eu fixar e trocar e eu vou te falar. Sônia. Sônia, hoje você está perdida. Ai, meu cabo. Minha câmera. Não está aparecendo. Peraí, gente, só um pouquinho, deixa eu arrumar. A câmera funciona. Agora sim. Desconectei. Podem ir, Sônia. Podem ir, Sônia. Ó, aqui. Quando fala em força-peso, como é que se calcula a força-peso? É a força com que a Terra nos puxa para o seu centro, ou qualquer planeta te puxa para o centro. Mas ela é calculada de que forma? Massa vezes aceleração da gravidade. Nós vimos lá na segunda lei de Newton, vou pegar uma outra cor aqui, nós vimos lá na segunda lei de Newton que força é massa acelerada. Isso que nós vimos, que eu expliquei na aula passada, força, massa acelerada. Essa força aqui pode ser qualquer tipo de força, gente. Só essa daqui é como se fosse modo genérico. Agora, eu falando de força-peso, é a força com que a Terra ou outro planeta me puxa para o centro. Olha, se essa aceleração aqui será quem? A aceleração da gravidade. Então, no caso, nosso planeta Terra é a de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já sei o valor dessa aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, e lá na Lua? Na Lua, essa aceleração é de 1,6. Ou seja, se a aceleração é menor, a força com que esse corpo é atraído para o seu centro também é menor. Por isso que a pessoa fica flutuando quando ele chega na Lua, porque a aceleração lá é muito menor, porque a força é menor. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Fala comigo. Pessoal? Tranquilo, professora, tranquilo. Tá. Continuando, o que é a força gravitacional? Por enquanto, a gente não vai ver força gravitacional, mas só para sanar, se vocês por acaso virem, tá? Assim, ó, a força gravitacional, ela é a constante universal gravitacional vezes a massa do planeta, vezes a massa do corpo, tudo isso dividido por R ao quadrado. Quando se pega essa constante vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado, no caso aqui da Terra, quando faz essa conta, sabe quanto que isso dá? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, isso aqui é quem? G. G vezes M é igual a força-peso. Então, força-peso e força gravitacional é a mesma coisa. Só que força-peso, é claro, está escrito de forma resumida. Essa é a força, gente, que vocês mais irão utilizar nos exercícios de física. Essa força-peso. Tudo tranquilo? Entendeu o que é força-peso? Que é a força com que o planeta nos puxa para o seu centro? Sim? Sim, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração tem um valor certo, correto para cada planeta.
Aqui no planeta Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O valor real é 9,8, tá, gente? Mas para facilitar os cálculos, eles arredondam para 10. Tranquilo? Pode continuar? Pode, professor. Tá. Eu quero que vocês me falem mesmo, porque esse assunto é muito cobrado. Então, eu preciso que vocês me dêem um respaldo. Falem mesmo. Estão entendendo? Não está entendendo? Eu Olha lá. entendendo, para mim até agora tá tranquilo. Tá. Continuando. Força normal. Essa força normal, ela é chamada força de contato. Então, a força, exemplo, se eu tenho alguma coisa dependurada, existe a força-peso atuando? Existe. Mas existe a força normal? Não, porque o objeto ele não está sobre uma superfície. Então, todo objeto, aí eu coloquei uma caneca, tem uma caneca aí em cima de uma mesa. A caneca está em contato com a mesa. Então, todo objeto que tem contato, está em contato, existe o quê? A força normal. Força normal é uma força de contato, tá? Então, força-peso é a força com que o planeta me puxa para o seu centro. Força normal é uma força de contato. Professora, qual que é a fórmula? Não se tem uma fórmula. Geralmente, gente, se o objeto, eu coloco o objeto aqui na palma da minha mão, ele não está subindo, nem está descendo, ele está em equilíbrio, ele está em repouso aqui, significa que a força-peso para baixo é igual à força-peso para cima. A força-peso para baixo é igual à força normal para cima. E daí, se elas são iguais, porém sentidos opostos, o que vai acontecer? Quando eu somar essas coisas, vai dar quanto? 0. É como se fosse uma corda, um cabo de guerra. Se uma pessoa puxa desse lado e a outra pessoa puxa do outro lado, e as forças são iguais, só que em sentidos opostos, quem estiver segurando no meio vai ficar parado. Então, a mesma coisa aqui. Geralmente, essa força normal se calcula como? Ela é igual à força-peso na maioria dos exercícios, tá? Igual nesse caso, a caneca está em repouso. A força para baixo, a força-peso para baixo e a força normal são iguais. Por isso que o objeto está paradinho aqui. Força de tração. Força de tração é a chamada força de um fio ou de uma corda. Então, se alguém está utilizando um fio ou uma corda para puxar alguma coisa, ó, exemplo, esse daqui, ó, essa coisa aqui, esse homem puxando com um dente um caminhão. Eu também poderia, né, na foto, assim, fingindo que estou puxando. Então, ele está usando o quê? Um fio. É chamado de força tensora ou força de tração. Falou em força de tração, lembre de um fio, tá? Lembre de um fio ou de uma corda. Tranquilo? Tranquilo? A força elástica, quando falarem para você em força elástica é uma força que usa, é claro, um elástico, ou usa uma mola. Então, se tem no exercício, você vê lá, geralmente é uma molinha, tá, gente? Raridade ter elástico. Na maioria das vezes é uma mola. Então, se você viu lá o desenho de uma mola e fala de força, que força que é essa? É a chamada força elástica, tá? Essa força elástica, eu vou pegar aqui e vou te mostrar. Eu tenho aqui uma molinha. Como é que funciona essa força elástica? Agora vocês falam se está rápido demais, está tranquilo. Quer que vocês mandam um respaldo para mim, tá, gente? Por gentileza. Ó. Aqui, quando eu aperto essa mola, eu estou exercendo uma força sobre essa mola. O que está acontecendo com a mola? Ela está o quê? Sendo comprimida. Ela tinha um X de tamanho. O que aconteceu com o tamanho dela quando eu apliquei essa força? Esse tamanho diminuiu. Ou eu posso pegar essa mola e fazer o quê? Eu posso puxar essa mola, estender essa mola. E o que aconteceu com o X? Aumentou. Aqui diminuiu, o X é o tamanho da minha mola. Ora, essa mola, ela diminui de tamanho. Ora, quando eu aplico uma força, ela aumenta de tamanho. Então, quando eu aplico uma força,
Quando eu aplico uma força na mola, e é chamada de força elástica, existe uma compressão ou um estiramento dessa minha mola. Então, meu X aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de X, esse tamanho da minha mola, ele vai sofrer uma deformação ou de compressão ou de estiramento. Então, é X. Outra coisa, eu vou pegar aqui o livro da Escola da Inteligência e vou te mostrar a seguinte situação. Tá vendo que essa minha mola aqui é de metal? Eu preciso aplicar uma força lascada. A gente chega a ficar aqui, ó, chega a ficar vermelho o meu dedo, para comprimir essa mola. No entanto, olha aqui do livro da Escola da Inteligência. A minha mola aqui, ela é de plástico. Olha, ela é bem molinha. Eu preciso fazer menos força para que essa mola ela seja comprimida. Tá vendo? Ó. Então, depende também do que é constituído a minha mola. A minha mola de metal exige muito mais força. A minha mola de plástico exige muito menos força. Então, essa força depende da constante da minha mola. Essa constante é do que é feita a minha mola. Se a mola é feita de metal, vai ter uma constante. Se a mola é feita de plástico, vai ter outra constante. Ah, e se é um alumínio, é um cobre. Para cada tipo de material, existe uma constante da mola. Então, essa força, como é que se calcula essa força? É a deformação, e é claro, ó, eu apliquei a força. Vai deformar a minha mola, esse X, e vai depender também do que é feita essa minha mola. Porque essa daqui exige mais força porque é um metal, essa aqui vai exigir menos força porque é um plástico. Então, força elástica é Kx. Meus alunos, meus queridos, tá tranquilo? Tá tranquilo? Fala comigo. Eu preciso da sua resposta, eu preciso que vocês falem comigo para saber se eu tenho que retomar algum conceito. Oiê! Alguém fala comigo, por favor. Está tudo tranquilo? Se está ok, se não está ok. Pessoal, Tudo bem. tá tranquilo? Tá, então tá bom. Já vi lá, já. Né? Aí, força elástica. Ver se tem mais algum, acho que não. Ah, força de atrito, tá faltando força de atrito. Força de atrito, gente, é uma força resistiva. Quando eu pego algum objeto, deixa eu só colocar aqui, deixa eu só aumentar. Quando eu passo esse objeto sobre essa superfície aqui, ó, essa superfície vai oferecer uma resistência ao movimento desse meu recipiente aqui. Quanto mais rugosidades, que essa é a palavra correta, tiver a minha superfície, maior essa resistência. Exemplo, ó. Eu passo a mão na minha parede. A minha parede tem muito mais rugosidades do que a minha prancha. Então, aqui, a força resistiva vai ser maior, o atrito vai ser maior. Aqui, ó, eu passando a mão sobre essa folha, o atrito é menor. Por quê? Porque em qualquer objeto, em qualquer superfície, ela vai sempre apresentar rugosidades, essas imperfeições. O que é isso, Sônia? Eu quero entender melhor, Sônia. Ó. A superfície, ela não existe uma superfície lisa, extremamente lisa. Ela apresenta essas rugosidades, como fossem montanhas, ó. E daí, quando eu passo o objeto sobre essas montanhas, essa superfície vai apresentar uma resistência.
Essa resistência, essa força resistiva é chamada de atrito. Professora, no gelo tem atrito? Tem, mas é mínimo. Então, o atrito na minha parede, ele é muito maior do que no gelo. Tanto é que você desliza no gelo. Você tem dificuldade de andar. Nós só conseguimos andar, nos locomover por conta dessa força de atrito. Essa força de atrito, que essa força resistiva, faz com que, do contato do nosso pé com o chão, faz com que a gente não deslize, a gente consiga caminhar, a gente consiga se locomover. Se eu tivesse uma superfície extremamente lisa, sem nenhuma rugosidade, sem nenhum atrito, eu não ficaria em pé. Então, o que é a força? É a força de atrito, é uma força resistiva. O vento pode ser uma força resistiva. Por exemplo, você está dentro de um carro e o carro está em movimento. Você não vai fazer isso, tá? Mas se você colocar o carro estivesse em alta velocidade, se você colocar o braço para fora, seu braço vai para trás, porque o ar faz uma força resistiva contra o seu braço. Isso é uma força de atrito, tá? Tudo bem? Tranquilo? Sim, sim. Vou continuar. Aqui tem um gráfico, por enquanto eu não vou apresentar esse gráfico para vocês, futuramente vocês vão utilizar. A força de atrito, ela é calculada. E vou deixar esse cálculo, porque depois eu vejo, gente. Senão vai ficar muita coisa na cabeça de vocês. Eu vou focar mais na força-peso. Porque eu quero que vocês aprendam hoje a força-peso. Aprendendo força-peso, para mim, que é massa vezes aceleração da gravidade, beleza. Isso aqui é uma curiosidade. Sabe o que é isso? Eu acho que eu tenho aqui um que os alunos fizeram. Mas isso aqui, gente, esse instrumento é chamado de dinamômetro. Dinamômetro. Então, quando vocês escutarem, e em vários exercícios, principalmente de elevadores, vai se utilizar essa palavra. E daí o aluno fica perdido, porque não sabe o que é. Dinamômetro, ela é uma balança para medir força. Então, você coloca o objeto e ele fica assim, gente, você pendura o objeto aqui, e ele vai dar numa escala a quantidade de força exercida sobre aquele objeto. Quando você vai em uma balança normal, uma balança de farmácia, você vai medir o quê? Você vai medir a massa. Você não vai medir o peso. Peso é força. Você está aferindo ali a sua massa. Você não está aferindo uma força. Porque para aferir uma força, você precisava de uma balança chamada de dinamômetro. Então, dinamômetro é uma balança para medir força. Dinamômetro é o quê? Uma balança para medir força. Professora, mede a força-peso? Mede a força-peso. Mas quando eu vou em uma farmácia, aquela balança lá é para medir massa, não é para medir a força. Então, quando alguém estiver em uma farmácia, subir naquela balança e falar assim, meu peso é de tantos quilogramas. Não, a sua massa é de tantos quilogramas. 60 quilogramas, 30 quilogramas, 100 quilogramas, isso é massa. Peso é força. Peso é força. E como se calcula a força? Massa vezes a aceleração da gravidade. Força, peso é o quê? É a força com que um planeta puxa um objeto para o seu centro, tá? É uma força atrativa, sempre atrativa. Tranquilo, gente? Fala comigo, tranquilo? Até aqui? Algumas coisas eu vou deixar, senão vai ficar muito maçante. Fala comigo, por favor, alguém? Tá tranquilo, não tá tranquilo? Juan, Manu, Luiz, Júlia, Gabriela, Agripino, Aline, João Vitor, Tamires, Ana Paula, Maria Rita, Lucas, Felipe, Ana, Letícia, Rafael, Arthur. Alguém, João Vitor, alguém fala comigo, tá tudo tranquilo? Gente, ai meu Deus. Tá bom. Então vamos pegar, eu fico desesperada. Não faz isso comigo, eu fico desesperada. Para a gente colocar em prática, o que eu quero? A gente vai resolver pelo menos uns 2 exercícios.
Os exercícios que estão no livro, eu não estou em tão concordância com os exercícios, que ele vai cobrar um pouco de vetores. Por que ele vai cobrar vetores? Porque eu não mencionei, mas força é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Então, quando eu vou falar de força, é uma grandeza vetorial, às vezes eu vou utilizar conceitos lá de vetores que vocês viram no início do ano. Aonde que se utiliza mais vetores? Os conhecimentos relacionados a vetores, eles vão utilizar mais em força, tá? Muito mais em força. Então, peguem lá, página 41. Página 41 tem um exercício teórico aí. Peguem aí, página 41. Na página 41, pegaram? Fala para mim, dá o joinha, tô até dando sede. Dá um joinha se você pegou o livro, para acompanhar comigo. Estão hoje tão assim, tão quietinhos. É que a minha internet está travando muito, aí muitas vezes eu perco o que você fala. Ai, meu Deus do céu. É por causa desse tempo também, né? Tem que ser fibra óptica. A minha internet é assim, choveu em São Paulo, travou aqui, entendeu? Se chover em Cuiabá, vem. Mas aí você conseguiu pegar alguma coisa que travou demais que você não conseguiu entender, mano? Pergunta, fala para mim que eu retomo. Alguém Eu também? peguei as fórmulas. Tá. Eu acho Tá. que eu perdi uma parte da explicação, mas eu perdi tão perdido que eu não sei nem o que era. Tá, só eu vou retomar, fazer um resumo, rapidão. Falei sobre a primeira força, força-peso, que é a força com que o planeta nos atrai para o seu centro, é uma força sempre atrativa. Essa força ela é calculada, massa vezes aceleração da gravidade. Não foge nada daquilo que a gente viu, porque eu tinha falado que força é massa acelerada, que é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Aí, no caso da força-peso, a aceleração, como a gente está naquele planeta, ele vai ter uma aceleração fixa. No caso do nosso planeta, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou pegar a massa vezes essa aceleração, vamos supor, minha massa, 50 quilogramas, vezes 10, que é a aceleração, ou seja, qual que é a força com que esse planeta me puxa para o seu centro? É de 500 newtons. É só pegar a massa vezes a aceleração da gravidade daquele planeta. Por isso que quando alguém vai lá para a Lua, o que acontece? Ele fica flutuando, porque a aceleração da gravidade lá é muito menor, logo a força-peso daquele satélite é muito menor, que é a força com que aquele satélite puxa alguém para o seu centro. Então, aí, no caso lá, 1,6 vai dar, assim, muitas vezes menor do que da Terra, por isso que a pessoa fica flutuando. Falei também da força elástica. Força elástica é a força de um elástico, você tem que pensar em um elástico, ou, que é usado na maioria das vezes, uma mola. Eu aplico uma força, eu vou deformar uma mola, ou estirar, ou comprimir essa mola. Então, essa compressão e esse estiramento, eu estou aplicando uma força. Isso aqui é chamado de força elástica. Essa força, ela vai provocar uma deformação. Essa deformação é chamada de X. E essa força também depende do que é constituída a minha mola. E é isso que eu mostrei. Se a minha mola aqui é de metal, se a minha mola aqui é de plástico, ó, aqui eu vou precisar de menos força para deformar essa mola aqui. Por isso que é Kx. O K é a constante da mola. E o X? O X é a deformação da mola. Então, essa força vai provocar uma deformação da mola. E essa força vai depender do que é constituída a minha mola. Por isso que tem essa constante, que é a constante do que é constituída essa mola aqui. Falei também sobre força de atrito. Força de atrito é uma força resistiva. É uma força que ela, como é uma força resistiva, ela vai contra o movimento. Então, se eu tenho aqui a minha parede, se a minha parede ela for, lembra aquele muro todo chapiscado, todo craquelê, assim, cheio de bolinhas, bolinha, se eu passar a mão ali, minha mão não vai passar com tanta facilidade quanto nessa parede.
Ou, imagine que a minha parede fosse de gelo, aí a minha mão ia deslizar mais rapidamente. Ou seja, o que é isso? Força de atrito. Quanto mais rugosidades, imperfeições, onde montanhas possui a minha superfície, mais atrito se tem, tá? E é isso. Isso que eu falei. Resumo do resumo do resumo. Agora pegou tudo, Manu? Alguém? Aí a gente vai, que eu estava falando, força é uma grandeza vetorial. Então, vocês vão precisar daqueles conceitos de vetores que vocês aprenderam lá no início do ano, agora, para a gente resolver alguns exercícios. Primeiro exercício não tem nada de conta, é um exercício teórico. Então, eu quero que vocês peguem página 41 e aí a gente vai continuar, vai resolver um exercício, pelo menos 3 exercícios, se Deus quiser. E aí, gente, se a sua internet travou, se aconteceu alguma coisa, se não conseguiu entender, fala comigo que eu retomo, tá? Terei prazer em fazer isso para vocês. Só que eu quero que vocês falem comigo. Não está entendendo? Fala. Aconteceu algum problema? Fala, tá? Fala comigo, por favor. Página 41, fala assim. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se afirmar que o pacote de arroz atrai a Terra com a mesma força? Se a força, pensando nas 3 leis de Newton, se a Terra puxa esse pacote para o seu centro, o pacote também faz a mesma força. Lembra lá quando eu dei aqui, ó, eu dei um tapa contra a parede, eu apliquei uma força nesse sentido. E a parede aplicou a mesma força, porém com sentido oposto. Mesma direção, porém sentido oposto. Então, se a Terra atrai o pacote com uma força de 49 newtons, o pacote também atrai a Terra com uma força de 49 newtons, obedecendo a qual lei? A terceira lei de Newton, ação e reação. Então, a letra A já é a resposta correta. Acompanhando aí, gente? Tudo bem? Tranquilo? Pode prosseguir? Enquanto você não der o quê, eu não vou prosseguir. Dá um joinha, alguma coisa, um sinal. Aí, professor, pode prosseguir. Tá bom. Continuando, então. Vamos lá na página 46. A gente vai resolver o exercício, pelo menos um exercício, o número 1. O número 1 fala o seguinte. Quando uma pedra atinge uma vidraça, qual força é maior? Aquela que a pedra aplica sobre a vidraça ou aquela que a vidraça exerce sobre a pedra? De novo, ação e reação. Quando fala em ação e reação, as forças são diferentes, gente? Que acabei de falar. As forças são o quê? Se eu aplico uma força nesse sentido, de 30 newtons, a parede também vai fazer a mesma força, porém sentido oposto, mas também com a mesma intensidade. Qual a intensidade? 30 newtons. Então, quando ele fala aqui... Tirei da página. Quando uma pedra atinge a vidraça, pá! Pedra atingiu a vidraça com uma força... O que vai acontecer? A vidraça vai reagir com a mesma intensidade de força, ou seja, as forças possuem intensidades iguais, ou módulos iguais, valores iguais, tá? Módulo, valor, intensidade é a mesma coisa. Aí ele coloca lá, letra A, a força que o vidro faz é menor. Não, as forças não são menores, as forças são iguais, porém de módulos iguais, porém sentidos opostos, obedecendo a terceira lei de Newton, ação e reação. B, as forças são iguais e atuam no mesmo corpo. Não, ele está falando de vidraça e ele está falando de pedras. Ação e reação, essa lei ocorre em corpos distintos ou corpos diferentes, não é no mesmo corpo. Letra C, as forças se anulam. As forças não se anulam.
Quando se as forças se anulassem, eu não teria movimento, ou o movimento seria movimento retilíneo uniforme. Aí seria a primeira lei de Newton, inércia, não seria ação e reação. Aí vem letra D. As forças constituem um par de ação e reação, sendo seus módulos iguais. Verdadeiro. Então, na página 46, exercício 1, a resposta correta é a letra D de dado, tá? D de dado. Eu vou fazer a chamada. Vocês estão tão quietinhos, gente, hoje. Vocês estão com sono? Estão cansados? Esse tempinho tá dando sono? E eu falando ainda, dá mais sono ainda? É isso? Eu vou fazer a chamada. Hoje falta muita gente. Deixa eu colocar. Pra você não ficar achando o que a Sônia está fazendo. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Nono ano B. Mas a internet, a maioria da internet está ruim, está travando muito? Ou não? A minha não tá não, professor. Ah, tá. Alice. Gente, a Alice está participando de alguma aula? Alguém poderia me responder? Não tá entrando em Nenhuma. nada. Nenhuma. Ah, beleza. Aline eu vi. Aline está aí. Presente. Eu vi. Ana Beatriz. Presente. Ana Paula também está aí. Ana Paula. Presente. Ai, meu Deus do céu, é tão bom escutar a voz de vocês. Eu já estou me contentando com um pedacinho da voz. Arthur, eu sei que você está aí, meu querido. Ai, manda no chat. Felipe está aí. Gabriele também tá. Oi, minha linda. Tô aqui, professora. Oi. João Agripino também tá. Oi, João. Agripino. Oi, Agripino, deixa eu não. João Pedro. João Pedro não está. Ah, levantou a mão. Ah, tá bom. João Vitor da Silva. João Vitor da Silva. Está presente? Não? João Vitor Santos. Júlia. Júlia está aí. Cauã. Cauã está faltando também bastante. Lenita. Lenita não está. Letícia está aí, minha linda. Lígia. Ai, meu Deus. Mata a Sônia do coração. Eu me escuto um pouco vocês. Que saudade. Eu estou com saudade de bagunça. Eu quero bagunça na minha aula. Meu Deus do céu. Lígia. Lígia, eu não vi. Lucas. Lucas está aí. Presente. Tô vendo. Luiz. Luiz está aí, né? Luiz tá. Manu tá. Marcela Menegatti. Eu não vi. Maria Rita. Maria Rita. Oi, Maria. Presente. Aí. Eu tô querendo bagunça. Mariana. Mariana tá? Peraí. Presente. Tá, presente. Nicolas, não. Rafael, você está aí? Presente. Ah! Juan. Presente. E Tamires também está aí. Ah, mas eu quero escutar ela falar presente, acho tão bonito. Presente. Aí, eu escuto vocês. Eu tô com saudade, gente, de vocês demais. Não, mas quando vocês ficam quietinhos, meu Deus do céu, parece que meu coração fica tão apertado. Deixa eu me despedir de vocês. Aí não esquece de mandar para a Tamires.
E amanhã, na hora que eu estiver resolvendo exercício, gente, qualquer dúvida, fala comigo. E resolvendo exercício, não, amanhã a gente terá a prova. Durante a prova, pergunte. Eu vou deixar que já deixei separado todas as fórmulas para vocês, mas qualquer dúvida durante a prova, me procura. Fica aqui no Zoom tirando as dúvidas. Se disperse. Entre na sala como fosse uma aula normal e aí eu vou te auxiliando, tá? Ó, beijo para vocês. Bom lanche aí. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Muita saudade de vocês. Muita saudade de ver vocês, viu, gente? Hoje eu tô com muita saudade. Tchau, gente. Tchau. Tchau, meus filhos. Muita saudade. Ai, meu coração chega a estar apertado. Meu Deus, hoje eu tô com muita saudade. Muita saudade. Ai, Cássio, não. Sabe? Saudade de Agripino me esperando, Felipe na frente. Ai, gente. Tchau. Não. Ai, saudade demais. Oh, meu Deus. A pandemia tem que acabar.